irmãos, passando por aqui mais uma vez, né, para a gente iniciar mais uma aula do nosso curso básico em teologia. Quero dizer para os irmãos que estamos disponibilizando essas aulas online, tá, aqui no canal, mas nós temos a turma também presencial e algum dos alunos, né, vai estar acompanhando aqui também, para ser um reforço para quando a gente ter a nossa aula presencial, tá bom? Você que é de outra cidade, que é de outro lugar, se querer também fazer essas aulas, são as videoaulas gratuitas, tá bom? Mas se você querer adquirir o livro, nós estamos nessa matéria aqui, Cristologia, Doutrina de Cristo, tá? A gente finalizou essa matéria aqui, ao qual traz um tema, teologia, onde quebra aquele gelo, né, sobre teologia, que estuda sobre a doutrina de Deus, tá? Então, se você querer adquirir o livro, é só entrar em contato, né, com a gente, ou deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar respondendo vocês e avisando como que a gente vai fazer o envio dos livros, tá bom? Não importa qual cidade você é, o mais importante é você não ficar de fora do estudo da palavra do Senhor, tá bom? Sem mais delongas, vamos para a nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula. E esse livro dessa semana, né, está muito maravilhoso. Nós vamos estudar aqui quem é Jesus Cristo, nós vamos falar um pouco quem é Jesus Cristo, a preexistência de Cristo, profecias messiânicas, o nascimento de Cristo, os aspectos naturais de Cristo, o testemunho de João Batista, a aparência pessoal de Cristo, tudo isso nós vamos estudar. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo, o verdadeiro verbo de Deus, Cristo é a divindade de Cristo, os três ministérios de Cristo, Jesus no Getsêmani, a crucificação de Cristo, ressurreição de Cristo, as aparições de Jesus pós-ressurreição, a ascensão de Cristo e a segunda vinda de Cristo, tá bom? Então, e tudo isso nós vamos estudar nessa matéria, beleza? Vale lembrar, irmãos, que a aula ela é bem demorada, tá? Então se prepare aí, pega um copo de água, pegue a pipoca, fique tranquilo. Estuda aí no conforto da sua casa, preste atenção na lição. Dúvidas? Deixa nos comentários que nós vamos estar lendo todos os comentários e tirando todas as dúvidas, tá bom? Você que é da cidade de Soretama, Espírito Santo, vem com a gente para você estar estudando com a gente, tá? Temos as aulas presencial também, beleza? Então vamos à introdução, a página 3, tá bom? Vou olhar de lado que eu vou estar lendo aqui para a gente resumir o texto da palavra do Senhor. Então vamos lá. Jesus Cristo é o tema central da Bíblia e da história da humanidade. Desde os primórdios, Deus determinou resgatar a humanidade de seus pecados e, consequentemente, da perdição eterna. E isto seria feito mediante o envio e sacrifício do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para concretizar seus planos. O Todo-Poderoso revelou-se plenamente à humanidade através do Messias, o Verbo divino, palavra viva. Ou seja, irmãos, o homem ele já estava destituído da glória de Deus. O homem não tinha mais solução para ele. Então o que aconteceu? Aconteceu agora um plano divino. Que plano foi esse? O plano de enviar o seu Filho unigênito. Sabe para quê? Para que através de Jesus viesse a ser revelado a grandeza de Deus. Por quê? Deus ele já havia enviado vários profetas, vários sacerdotes para tentar mudar a história da humanidade. Só que as pessoas continuaram sendo ruins, continuaram sendo cruéis. Então agora eles tiveram uma atitude divina. Que atitude é essa? Atitude ao qual enviou o Senhor Jesus, ou seja, ele se despiu da sua glória, né, e se fez em um corpo mortal para entender a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Sem dúvidas, a vinda de Cristo à Terra é o acontecimento central de toda a história da humanidade. O Antigo Testamento descreve o cenário para esse aparecimento e o Novo narra com fidelidade toda bela história.
de Cristo e de sua promessa de vida eterna. Ele, de fato, é o centro das Escrituras. Então, podemos entender aqui que o comentarista ele já dá ênfase e, de fato, Jesus ele é a parte central de toda a Bíblia. Desde o começo da Bíblia, Jesus ele está ali fazendo parte da criação. Ele é o criador de todas as coisas. Alguns dizem que Deus criou Jesus, mas não, Jesus ele não é criatura. Jesus ele se fez homem de carne, mas ele ainda continua sendo criador dos céus e da terra junto com o Pai. Amém? Ainda hoje, muitas especulações sobre a pessoa do Mestre da Galileia. Somente as Escrituras nos informam a verdade sobre sua maravilhosa pessoa. Segundo a Bíblia, há uma só personalidade em Cristo, porém duas naturezas, a natureza humana e a divina, cada qual perfeita. É muito importante estudarmos sobre Cristo, pois é impossível haver cristianismo sem Cristo, pois, estritamente falando, o cristianismo é Cristo e Cristo é o cristianismo. Em Atos 9,5 ele diz: eu sou Jesus, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ou seja, então, não existe cristianismo sem Jesus. Não existe nada, não existe fé se nós não tivermos Jesus em nossos corações, tá bom? A Bíblia aqui vai dizer que quando Jesus ele se encontra com Saulo de Tarso, a Bíblia vai dizer que ele diz: eu sou Jesus. Por quê? Porque Saulo agora ele pergunta, ele estava indo perseguir o povo de Deus e agora então ele encontra no meio do caminho com Jesus. E Jesus ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele disse: eu sou Jesus. Percebe que ele libera uma palavra lá do Gênesis, lá do Êxodo, dizendo: eu sou, né? Então quer dizer, ele se revelou para Saulo de Tarso, né? Então isso é maravilhoso. E quando ele diz: eu sou o alfa e o ômega, ele está dizendo: eu sou o princípio e o fim. No alfabeto grego ele quis dizer: eu sou de A a Z, ou seja, ele é o começo, ele é o fim. No meio não existe outro, não existe nada diante do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Se estiverem entendendo, já comente aí embaixo aí, tá? O que os irmãos estão entendendo acerca da palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar então com a nossa lição. Primeiro ponto: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? Né? Às vezes nós fazemos essa pergunta: quem é? Algumas pessoas nos perguntam, né? Muitas das vezes nós que somos cristãos, algumas pessoas chegam para nós dizendo: mas quem é Jesus? E falamos assim: Jesus é o Filho de Deus. E eles falam assim: mas quem é Deus? Né? Então muitas das vezes ficamos no estreito tentando explicar a divindade do nosso Deus. Por isso que existem os estudos teológicos, né? Para abrir nossa mente para que possamos entender de uma forma melhor acerca do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Definição do termo Jesus Cristo, ou significado, né, do nome Jesus Cristo. Vamos lá? Jesus. O nome Jesus vem da língua grega. Como fórmula técnica, Lezous é uma fórmula grega do antigo nome judaico, Jesus. Forma um S para facilitar a declinação. Por sua vez, Jesus vem da raiz hebraica, Yeshua, né, que significa salvar, ajudar, etc. Cristo. O nome Cristo vem do grego Christos e significa ungido, partindo do verbo crio, né? Ungir, transliterado em português para Cristo. A síntese final o nome Jesus significa Salvador e o nome Cristo significa ungido. Então se entende que o Salvador ungido veio nos buscar. Então quando nós falamos Jesus Cristo, estamos falando o Salvador ungido veio nos buscar. Amém? Às vezes nós falamos Cristo Jesus, então o ungido Salvador veio nos buscar.
Então isso é maravilhoso, gratificante, porque os nomes gregos, né, a língua grega e hebraica, cada letra, cada palavra, ela traz um significado importante. Eles nunca colocavam um nome em alguém porque o nome era bonito, mas sim pelo seu significado, né? Então, cada nome ali tinha um significado muito importante na Bíblia Sagrada, tá bom? Mas a pergunta ainda continua: quem é Jesus Cristo? Nós sabemos que Jesus, ele é o Cristo, sabemos que Jesus, ele é o Salvador, e sabemos que ele é o ungido de Deus, separado por Deus para fazer uma grande missão, tá bom? Aí o texto lá em Mateus 22:42 vai dizer assim: que pensais vós de Cristo? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, né? Que foi o apóstolo Pedro que liberou essa palavra. Vamos ler. O dia do seu nascimento é celebrado em todo o mundo. No aniversário da sua morte, levanta a silhueta da sua cruz no horizonte. Quem, pois, como essas palavras, um eminente pregador fez uma pergunta de super importância e de interesse permanente. Ou seja, irmãos, muitas das vezes as pessoas, quando via Jesus, né, Jesus ele ficou tão famoso, que muitas das vezes as pessoas começavam a perguntar: quem é Jesus? Quem é aquele cara que passa ali? Outros falavam assim, uns diziam assim: ah, é Jesus de Nazaré, né? Igual Filipos que falou assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Por que Nazaré? Por que vinha alguma coisa boa de Nazaré? Era uma cidade pequena, era uma cidade, vamos se dizer, pobre, decadente, um lugar, vamos se dizer, sem muita esperança de vida. Mas o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, o Cristo, o ungido, o Salvador ungido, decidiu nascer nessa cidade, a cidadezinha pequena, tá? De onde tem pessoas pequenas. Deixa eu te dizer uma coisa, já começamos a entender do porquê você ainda está de pé. É porque Jesus, ele sabe que ele não te tirou de um lugar pecaminoso à toa. Ele te tirou de um lugar de desprezo, aonde as pessoas te desprezavam. Sabe para quê? Para te colocar em um lugar de destaque, para que muitos venham olhar para você e dizer: o quê? Será que vem alguém bom lá de Nazaré? Tem alguma coisa boa que vem de Nazaré? Tá? E a resposta é bem simples: você saiu de lá, você está de pé, você está com força total e buscando a presença de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele fez isso, ele escolheu nascer numa cidade pequena, numa cidade onde havia apenas rejeitado, e ele escolheu nascer lá. Sabe para quê? Para mostrar para muitos que ele está num lugar pequeno, e é desse lugar pequeno que vai sair os grandes ungidos de Deus. Amém, irmãos? Então, muitas pessoas ficavam procurando quem era Jesus, perguntando quem era Jesus. E muitos, né, e os discípulos começaram a dizer: muitos falam que é Elias, outros falam que é Moisés. Ou seja, eles acreditavam que Elias tinha reencarnado em Jesus, ou que Jesus era a reencarnação de Elias, ou reencarnação de Moisés. Então eles acreditavam que eram esses outros profetas que estavam ali, mas não, simplesmente era o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Messias, né? Porque muitos, né, procuravam entender quem era, a ponto de o apóstolo Pedro, né, que era um dos discípulos, né, se levanta e diz: tu és, ele disse assim, e Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? E Jesus, olhando para ele, Jesus disse assim: olha, não foi homem nenhum dessa terra que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, o próprio Deus revela agora para Pedro, né, que Jesus é o Cristo, que é o ungido de Deus
para salvar a humanidade. Então é interessante a gente entender acerca do Senhor Jesus Cristo, porque muitos perguntam quem é, muitos não conhecem. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer, Jesus ele disse assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que nós estamos fazendo aqui? Procurando conhecer a verdade, procurando conhecer Jesus. Quem é Jesus? Sabe para quê? Para que nós venhamos alcançar o direito da salvação. Então muitos perguntavam para poder criticar ele, sabendo que ele passava no meio da sociedade simplesmente pregando, anunciando acerca do reino de Deus. Amém? E por onde ele passava, ele curava os enfermos, ele devolvia a alegria das pessoas, ele abria os olhos do cego, ele ressuscitava os mortos, ou seja, ele expulsava a morte daquele ambiente. Sabe por quê? Porque ele é a vida, ele é a fonte da existência. Amém, meus irmãos? Então, muitos procuravam entender quem era Jesus. Então, Jesus ele é o Salvador ungido de Deus. Amém? Segundo ponto, a preexistência de Cristo. Vamos ver? Antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus ele disse isso lá no Evangelho de João 8 e o versículo 58. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele, que está lá em Colossenses 1 e o versículo 17. Então quer dizer, Jesus ele é antes da criação. Jesus ele é antes de Abraão, ele é antes de tudo. Sabe por quê? Porque o Filho, o Pai e o Espírito Santo é um só. 3 nomes, 3 senhores, um só Deus. Então Jesus, ele junto com o Pai, ele é a fonte de toda a existência da face da terra, tá bom? Mas quando ele veio à terra, quando Jesus ele reencarnou num corpo mortal, né? Ele veio como um ungido de Deus para poder o quê? Para ter uma reconciliação entre o homem e Deus. Por quê? Porque o homem ele já estava não estava com carta branca mais com o Senhor. Ele já havia pecado diante de Deus. Então Jesus ele veio para mudar a história, para nos dar o direito da salvação, para rasgar o véu e assim nós temos contato direto com Deus e pedir perdão pelos nossos pecados. Perdão mediante a graça, mediante o Senhor Jesus. Amém? O termo preexistência revela Cristo sendo o princípio de todas as coisas. É o que ele é de fato, pois a Bíblia nos revela que Cristo é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o causador, não a causa, ou seja, ele é o criador de todas as coisas. Para nossa melhor compreensão, mostraremos biblicamente que ele de fato preexiste. Então, Cristo na criação dos céus. Cristo não veio à existência no seu nascimento através de Maria, sua mãe humana, mas já existia antes que o mundo existisse. Cristo teve 2 naturezas, a humana e a divina, que está lá em Filipenses 2, do versículo 3 ao 11. Ou seja, Jesus ele não nasceu, simplesmente apareceu no dia que ele nasceu da mulher, que ele nasceu da sua mãe humana. Não foi nesse dia que Jesus começou a existir na face da terra. Não. Foi antes disso. Antes de tudo isso, ele já era. Ele já existia. Porque ele é a fonte da existência. Quando se fala assim, Deus é a fonte de toda a existência. É a mesma coisa que falarmos, Jesus é a fonte de toda a existência na face da terra. Como eu já disse, Jesus ele se despiu da sua glória, se fez homem de carne de uma forma natural para poder entender desde o nascimento a nossa história, a nossa vida, tá bom? Então, Jesus ele não começou a existir
após nascer de Maria. Não, Jesus ele existe antes de toda a criação, tá bom? Deixa aí nos comentários se você está entendendo, tá? Se você estiver com alguma dúvida, deixa nos comentários para a gente estar te respondendo, tá bom? Profecias messiânicas. Biblicamente existem centenas de profecias messiânicas. Para nossa melhor compreensão, classificamos em subdivisões estas etapas. Então aqui o comentarista ele fez divisões aqui, separou algumas profecias. Ele separou as profecias do nascimento de Jesus, né? Segundo as profecias como ele seria, e também sobre o ministério de Jesus, tá? Eu não vou estar lendo aqui as referências, mas você leia aí, tá? Você que tem o seu livro, tanto em PDF quanto impresso, leia todas as referências para você entender de uma forma melhor acerca da palavra de Deus, acerca das profecias. Percebe que a Bíblia, desde o Gênesis, tem revelado, né, a vinda de Jesus na terra. Então, desde o Gênesis, que Deus está falando que Jesus ele viria na face da terra, tá bom? Aqui no livro de Isaías, capítulo 53, versículo do 1 ao 7, nos traz a seguinte profecia. Eu vou ler aqui que o comentarista colocou para nós. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mas digno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém, irmãos? Então aqui foi uma profecia sobre a morte de Jesus. O que podemos entender com isso? Quando o profeta Isaías ele fala acerca que não havia formosura, dá a entender que Deus ele deu a visão para o profeta de Jesus lá na cruz do Calvário. Jesus que estava 3 dias sem se alimentar, porque além de crucificá-lo, eles deixavam preso 3 dias sem alimentação, sem água, sem comida, sem nada. Então Jesus ele foi fraco para o matadouro. Tudo que o adversário queria era ouvir Jesus gritando, ouvir Jesus chorando, ouvir Jesus se lamentando. Mas a Bíblia vai dizer que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Ou seja, ele não gritou, ele não falou nada. Simplesmente ele aceitou aquilo que estava preparado para ele. Ou seja, às vezes reclamamos tantos e não aceitamos aquilo que Deus já tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o que Deus preparou para nós passar, o vale que Deus preparou para nós enfrentarmos, é para nós passar por ele. Lembra-se, nunca vamos enfrentar sozinhos. Deus sempre estará conosco, nos dando vitória, nos guardando e nos abençoando. É isso que nós temos que colocar em nossos corações. Nunca estamos sozinhos. Deus nunca vai nos desamparar. Mas lembre-se, o deserto que tivemos que enfrentar, temos que enfrentar muitas das vezes sozinhos, tá? E a visão aqui do profeta foi a visão de Jesus lá na cruz, moído, né? Destruído, sangue descendo sobre o seu rosto através daquela coroa de espinhos.
o seu corpo todo marcado, todo moído, porque o castigo que nos traz a paz hoje estava todo sobre Jesus. A cruz era nossa, mas nós não iríamos suportar. Por isso ele veio, suportou por mim e por você. Por isso que hoje nós estamos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso mestre. Amém? Aleluia, glória a Deus. Esse Deus, ele é fiel. É motivo de você exaltar a ele, tá bom? Vamos para o quarto ponto da nossa lição. O nascimento de Cristo. Vamos falar sobre o nascimento de Jesus. O nascimento virginal de Cristo. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel, que significa Deus conosco, tá? Na aula passada nós falamos muito sobre os nomes que terminam com El, né? Que nos traz sempre a interpretação de Deus Todo-Poderoso, tá bom? Então, Emanuel, Daniel, né? Todos os nomes que terminam com El, né? No hebraico, nos traz a interpretação de Deus Todo-Poderoso. Nesse caso, Emanuel, como começa com Emanuel, Deus conosco. Amém? Os evangelhos nos afirmam categoricamente que Jesus Cristo foi concebido no ventre da Virgem Maria, de maneira sobrenatural, sem intervenção de um pai humano, e que nasceu, portanto, de uma virgem, né? Isso já era a profecia que Jesus, o Filho de Deus, iria nascer, né? Ia vir de uma virgem. Chamamos esse acontecimento de nascimento virginal, ou precisamente concepção virginal de Jesus. Seu nascimento maternal, entretanto, deu-se de forma normal, de acordo com as reconhecidas regras do procedimento natural. Ou seja, Jesus, né, através da profecia, né, nasceu conforme os costumes das mulheres da época, a forma que se tinha um filho, se ganhava um filho, né? Então Jesus, ele passou por tudo isso. Ou seja, Maria, concebida pelo Espírito Santo, gerou o Filho de Deus, né? E por gerar o Filho de Deus, ela teve que, no dia do nascimento de Jesus, ele teria que nascer de um parto normal, né? Como os costumes da época. Agora imagine, ou nos dias de hoje temos tantas tecnologias que ajudam, né, fazer um parto melhor, né? Que dá para fazer de uma forma bem melhor. E se fosse o Filho de Deus, claro que Deus poderia escolher de uma forma melhor para o nascimento dele. Porém, Deus escolheu dessa forma, vamos dizer, a mais tradicional, que foi um parto normal, em um ambiente não tão agradável, tá bom? Não foi um ambiente tão agradável, e assim Deus fez, né? Permitiu que o filho dele nascesse desta forma. Sabe para quê? Para que ele, desde o seu nascimento, como eu disse mais atrás, né? Desde o seu nascimento, conhecesse e percebesse tudo como os seres humanos passam, tá bom? Então ele vivenciou tudo, desde o seu nascimento até a sua morte, tá bom? Há relatos também, irmãos, que muitas pessoas dizem que Maria, depois que gerou Jesus, não teve mais filhos, tá? Então muitas pessoas falam assim: depois que Maria gerou Jesus virgem, certo? A Bíblia vai dizer que José, ele respeitou ela até o seu parto, né? Eles casaram, como se fala, alistar, ele alistou com Maria, casou-se com ela, né? E ele não a conheceu até ela conceber o filho, até ela gerar aquela criança. A Bíblia vai dizer que pós gerar Jesus, pós ganhar Jesus, o nascimento de Jesus, a Bíblia vai dizer que Maria, ela teve outros filhos. Ela não ficou virgem para sempre. Ela era casada, ela se tornou mãe, né? Então a Bíblia nos revela isso. Quer ver? Vamos ler mais um pouquinho para você entender do que nós estamos falando.
A segunda realidade diz a respeito do nascimento natural de Jesus do ponto de vista médico e legal. Somente negam esta realidade os defensores da virgindade perpétua de Maria. Esta corrente nega também que Maria tinha tido outros filhos, além de Jesus, conforme a declaração feita pelo Dicionário Prático de Cultura Católica Bíblica e Geral, que diz o seguinte: é artigo de fé que Maria viveu em virgindade perpétua, tanto moral como física, antes, durante e depois do nascimento de Cristo. A Bíblia afirma que Jesus foi, de fato, concebido no ventre de uma virgem, entretanto, nega que ela tenha permanecido assim com sua virgindade perpétua. Em 19 lugares das Escrituras encontramos referência aos irmãos uterinos do Senhor Jesus. Amém? Ou seja, irmãos, então a Bíblia ela vai revelar, né, que Jesus ele teve outros irmãos. Como exemplo, Tiago foi o irmão de Jesus. Judas, o que escreveu o livro, né, que tem um livro de Judas na Bíblia Sagrada, uma das cartas de Judas, que também foi irmão de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele estava pregando em determinado local. Chega um dos discípulos para Jesus e diz assim: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão ali fora querendo falar com o Senhor. Entendeu? Várias passagens tem a mesma aparição de Maria e os irmãos de Jesus querendo falar com Jesus. Então a Bíblia nos mostra que Jesus ele não foi filho único. A Bíblia nos mostra que Maria não foi virgem perpetuamente, né? Ela era humana, ela era casada, então ela gerava filhos. Amém, irmãos? É assim que a Bíblia nos revela, tá bom? Vamos lá? A data do nascimento de Cristo. Agora nós vamos entrar numa parte muito importante e delicada, tá bom? Desde o início do cristianismo, a cristandade em geral comemora o Natal de Nosso Senhor de 24 a 25 de dezembro, né? Esta data, entretanto, não é bem aceita pela maioria dos judeus e até por historiadores e teólogos. Eles insistem que, conforme as informações dos pais da igreja, a data verdadeira do nascimento de Cristo aponta com mais veemência para o dia 14 do mês de Nisan, abril, aproximadamente do ano 0. Então, vamos ver, hein? Vamos ver. O dia 25 de dezembro, como o dia de Natal, né, como todos nós conhecemos, é mencionado pela primeira vez historicamente no ano 354 depois de Cristo. Na velha Roma, o dia 25 de dezembro era o Dies Natalis Invictus, o dia do nascimento do invicto. Além dos historiadores e dos astrônomos, também coube aos meteorologistas darem uma opinião importante para uma outra data, para o nascimento de Jesus. Estes sábios tomaram como ponto de partida a observação a passagem de Lucas 2,8, que diz: ora, havia naquela mesma comarca de pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite os seus rebanhos. Os meteorologistas efetuaram medidas exatas das temperaturas em Hebrom. Essa localidade, situada ao sul das montanhas de Judá, tem o mesmo clima que a próxima cidade de Belém. A curva da temperatura indica 3 meses de geada. Em dezembro, 2,8 graus, em janeiro 1,6, em fevereiro 0,1, né? Abaixo de 0. Os 2 primeiros meses têm o mesmo tempo, as maiorias chuvas do ano, 147 milímetros, né? Ou seja, irmãos, o que podemos entender com isso? Os teólogos, os estudiosos da Bíblia, então buscaram a fundo para entender, né, acerca do nascimento de Jesus. Então, muitas das vezes encontramos ali que o pessoal em Roma, então, começaram a canonizar essa data aí de 25 de dezembro, sendo que o Rei dos Reis havia nascido, né? Eles começaram a dizer que o rei havia nascido. Ou seja, irmãos, então podemos entender que o dia 25 de dezembro foi o nascimento de quem? De Invicto, e não do Senhor Jesus. Porém,
no terceiro século depois de Cristo, né, no terceiro século, eles começaram então a comemorar o aniversário de Jesus no dia 6 de janeiro aproximadamente, né, no dia 6 de janeiro. E aí eles começaram a entender que essa data era a data do batismo de Jesus, né, e começaram a entender que era a data do batismo e não do seu nascimento. Por isso que no quarto século depois de Cristo, então eles voltaram e começaram a comemorar o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro, né? Porém, estudiosos da Bíblia começaram então a basear as temperaturas, começaram a basear porque nessa época, em dezembro, havia uma geada naquele local. Então, se havia geada, não podia levar os rebanhos para pastar naquele local devido à geada. Mas a Bíblia ela vai relatar para nós que naquele local do dia do nascimento de Jesus havia pastores com seus rebanhos ali. Então, se havia pastores ali com seus rebanhos, isso quer dizer que era um período quente. Se era um período quente, então, o que eles basearam? Alguns estudiosos da Bíblia fizeram uma base que Jesus, então, ele nasceu no ano, ou melhor dizendo, no mês de Nisan, que era em abril. Ou seja, havia então uma outra situação que acontecia ali no ano, se formos ler no Êxodo, né, Êxodo capítulo 12, sobre o Cordeiro Pascual, né, vamos entender então que o Cordeiro que nascia no mês de Nisan, no 14º dia do mês de Nisan, que seria abril, né, esse Cordeiro ele era separado, né, por ele ser separado, no dia que ele fazia aniversário, no caso no outro ano, ele era morto, né? Ele era morto, ele já era separado para a Páscoa. Então, no dia do seu aniversário, esse cordeiro, então, ele era imolado para poder celebrar a Páscoa, certo? O que se entende, então, com isso? Entenderam, então, alguns estudiosos que Jesus, ele nasceu, né? Ele nasceu no período do mês de Nisan, né? Que é em abril, e por isso também, quando se completou um ano, né, quando ele fez aniversário, que foi ali o período que ele foi separado para ser morto também nesse mês de abril, certo? Então, olhando pelos estudos, se entende que então Jesus ele nasceu no mês de abril e morreu também no mês de abril. Porém, como estamos falando de um tempo quente, que seria de abril, ou melhor dizendo, se não me engano, de março até outubro ou final de outubro, então alguns estudos nos revelam que Jesus ele nasceu, ou melhor dizendo, ele nasceu, né, aproximadamente no 14º dia do mês de outubro. Isso, né, não tem na Bíblia, mas se baseia com o tempo, as temperaturas e os momentos ao qual encontramos dentro da Bíblia, baseando no Evangelho de Lucas, tá? Isso baseia no Evangelho de Lucas em algumas informações que tem ali. Então, se baseando no Evangelho de Lucas, olhando as temperaturas climáticas do ambiente, né? Chegaram então à conclusão que Jesus a data aproximadamente do nascimento de Jesus seria no 14º mês de outubro, ou melhor dizendo, no 14º dia do mês de outubro, tá bom? Então essas são uma das datas bem aproximadas do nascimento de Jesus, beleza? Tá dando para entender, galerinha? Ó, deixa aí nos comentários aí, se vocês não entendeu, eu explico novamente para vocês, beleza? Então, para a gente encerrar e entender melhor, se entende que geralmente os sacerdotes eles sempre trocavam, eles ficavam de 15 em 15 dias
né, e trocava ali o seu, vamos dizer, o seu turno. Cada sacerdote, sumo sacerdote, eles ficavam de 15 em 15 dias e depois eles trocavam o seu turno. Baseando nisso também, entendemos que o nascimento de Jesus foi nessa troca aí, tá bom? No 14º dia do mês de outubro. Beleza? Espero que todos estejam entendendo de forma correta, né, essa aula de hoje, tá bom, irmãos? Vamos lá, o local do nascimento de Cristo. A profecia de Miqueias, 750 anos antes, né, apontava Belém como sendo a cidade favorita para o nascimento do Messias. Assim ele escreveu: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, e de ti me sairá o Senhor de Israel, né, que está em Malaquias 5, ou melhor dizendo, Miqueias 5, versículo 2. É interessante como as escrituras são proféticas e se combinam entre si, e cada detalhe. Belém no hebraico quer dizer casa de pão, e em árabe é casa de carne, né? Aí Jesus disse aqui lá em João, Evangelho de João 6,48, diz assim: eu sou o pão da vida, né? A minha carne verdadeiramente é comida. Percebe então como que tudo bate, né? Deus, ele é tão maravilhoso que ele coloca tudo na ordem correta. Ele sempre falava assim: eu sou o pão da vida, né? Quando ele estava, né, partindo, né, na sua última ceia, ele pega o pão, o que ele fala? Tomai e comei, este é o meu corpo que será partido por vós. Entende então como que a Bíblia ela bate tudo, tudo tem o seu significado. Então, se Belém significa então casa de pão, então quer dizer que o pão da vida nasceu em Belém, na casa de pão. Então isso é maravilhoso, isso é tremendo da parte de Deus. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, galera, Jesus, ele nasceu no estábulo, nasceu ali numa manjedoura, não havia lugar nas estalagens, não havia um local bonito, agradável, mas ele nasceu. Talvez o adversário poderia até ter entrado na direção ali para tentar fechar as portas para ele, para tentar impedir o nascimento, né, do Filho de Deus. Mas o interessante é que quando Deus ele tem uma missão para se cumprir, não importa o que o adversário faça, o mais importante é que ele vai fazer acontecer algo na tua vida. Ou seja, se Deus tem algo para você, meu irmão, continue na posição. Continue na posição. Tá difícil? Continue, porque no momento certo, Deus ele vai te levantar. E aqueles que olharam para você e acharam que você não iria conseguir, vão ter que bater continência para você e entender que Deus é contigo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, encerramos então essa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado, tá? Se ficou alguma dúvida, como eu disse, é só deixar aí nos comentários que nós vamos estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? A próxima aula nós vamos entrar na segunda lição, que vai falar sobre os aspectos naturais de Cristo, tá bom? Então nós vamos falar sobre os aspectos naturais de Cristo, ok? Você que é novo por aqui, não esqueça de dar aquele joinha no vídeo, compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar a palavra do Senhor, e não se esqueça de se inscrever no canal para você nos ajudar e para que o YouTube venha entender que esse assunto é muito importante, para ele recomendar para outras pessoas, para que outras pessoas também venham estudar junto com você acerca da palavra do Senhor, tá bom? E os irmãos que ainda não adquiriram o livro, né, o nosso livro Cristologia da nossa aula, é só deixar nos comentários ou entrar em contato comigo, tá bom? Que nós vamos estar
enviando para você a todo lugar do Brasil, tá bom? Tanto impresso ou em PDF também, tá bom? No mais, Deus abençoe a sua vida, tua casa, tua família. Tamo junto aqui, conhecimento cristão. Deus abençoe, graça e paz a todos. Organização da Bíblia, parte 7. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre os profetas menores. Isso mesmo, vamos falar sobre esses profetas menores, bem resumidos, tá bom? Porque futuramente, nos vídeos futuros, vamos estar falando sobre cada profeta, sobre cada livro, de uma forma bem detalhada, para que venhamos entender os estudos. Hoje, nós só vamos falar sobre a organização da Bíblia, para que nós possamos entender o que Deus permitiu para nós ver aqui na palavra do Senhor.